A biografia de Arthur W. Pink. Arthur W. Pink nasceu dia 1º de abril de 1886 e faleceu dia 15 de julho de 1952. Foi um evangelista e teólogo inglês, conhecido por sua firme adesão aos ensinamentos calvinistas e puritanos. Nasceu em Nottingham, Inglaterra. Seus pais eram cristãos piedosos e ele tinha um irmão e 2 irmãs. Aos 16 anos, Arthur W. Pink encerrou seus estudos e entrou para o ramo de negócios. Rapidamente obteve sucesso no que havia determinado fazer, mas, para a tristeza de seus pais, ele abriu mão do evangelho. Foi nessa época que ele se tornou um discípulo da teosofia e do espiritismo. Em 1908, ele já era conhecido como um teosofista e um espírita praticante. Nesse mesmo ano, com 22 anos, ao chegar em casa após uma reunião teosófica, seu pai dirigiu-se a ele e citou esse versículo da Bíblia: "Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte." Provérbios 14 e 12. Pink foi para o seu quarto e ficou pensando nas palavras que seu pai lhe dissera. Em seguida, resolveu orar e pedir uma orientação a Deus. Foi o suficiente para enxergar o seu erro. Essa experiência foi tão marcante que Arthur W. Pink encontrou o que tanto desejava: Jesus Cristo, aquele que lhe daria água viva para saciar a sua sede, assim como prometera à mulher samaritana. João 4 e 14. Cristo tornara-se real para ele. O mais interessante é que na sexta-feira daquela mesma semana, Pink faria uma palestra para os adeptos da teosofia, que ainda não sabiam de sua conversão. No dia e hora marcado, Pink dirigiu-se ao salão de convenções da teosofia. Quando subiu para falar, pregou o evangelho em demonstração de poder. A reação da turma foi imediata. Retiram-lhe a força e lançaram-no na rua, um episódio que serviu para abrir os olhos dele para o caminho que esperava. Assim, Arthur Pink não tinha mais dúvidas sobre o seu chamado, mas em qual igreja havia tanto liberalismo nos ministérios? Então, ele foi recebido na igreja dos irmãos, onde ensinavam a Bíblia com muito amor. Depois, recomendaram que ele fosse estudar no Instituto da Moody, em Chicago, Estados Unidos. Então, em 1910, ele foi para Chicago estudar, mas logo abandonou o instituto por discordar do que ali era ensinado. Nos anos que se seguiram, esteve pastoreando igrejas no Colorado e na Califórnia. Em 1916, casou-se em Kentucky com uma mulher chamada Vera Russell. Em 1917, pastoreou uma igreja batista na Carolina do Sul. Foi nesta época que ele começou a ter problemas com o seu ensino. Começou a ler os puritanos e descobriu verdades que o perturbaram, principalmente sobre a grande doutrina bíblica da soberania de Deus. Porém, à medida que ele começou a pregar sobre isso, descobriu que não eram coisas populares. Em 1920, ele saiu da Igreja Batista, na Carolina do Sul, e começou um ministério itinerante em todos os Estados Unidos, para anunciar à igreja esta visão da soberania de Deus. Suas pregações eram firmes e bíblicas, mas não eram populares. Seus ouvintes não gostavam do que ele pregava. Em 1922, começou uma revista chamada Estudo nas Escrituras, mas poucas pessoas se interessaram pela leitura da revista. Ele publicou 1000 revistas e muitas delas não foram sequer vendidas. Ainda neste ano, fizeram-lhe um convite para visitar a Austrália. Ele viu nesse convite uma grande oportunidade de pregar o Evangelho e terminou por estabelecer-se na cidade de Sydney a convite das igrejas batistas locais. Porém, não obteve sucesso em seu ministério como pregador. Depois de 8 anos vivendo na Austrália, em 1928, Pink retornou à Inglaterra, onde aconteceu uma surpreendente obra da providência divina. Durante 8 anos, ele procurou um lugar para pregar a palavra e ajudar as pessoas, mas não conseguiu encontrar. Ninguém estava interessado em ouvir suas pregações. A sua fé foi duramente provada durante esse período, e apesar de toda a luta, ele continuava a editar a revista Estudo nas Escrituras, embora somente uns poucos a liam. Em 1936, ele entendeu que Deus, de alguma forma, havia fechado as portas da pregação para ele. Então, ele entregou-se totalmente a escrever e expor as Escrituras Sagradas. Esta era sua chamada. Quando começou a Segunda Guerra Mundial,
Arthur W. Pink vivia no sul da Inglaterra, região que sofreu fortes ataques aéreos. Então, em 1940, ele e sua esposa Vera mudaram-se para o norte da Escócia, em uma pequenina ilha chamada Lewis. 12 anos depois, em 1952, Arthur Pink faleceu, vítima de anemia. Ian Murray, seu biógrafo, relata que, além de sua esposa, apenas 8 pessoas apareceram em seu enterro. Com certeza, Arthur W. Pink, como assinava em suas cartas e artigos, nunca imaginaria que no final do século XX e ao longo do século XXI, dificilmente seria necessário explicar quem é Pink, quando nos dirigindo às pessoas que consideraram a Bíblia como a palavra de Deus e se empenham em compreendê-la em outras coisas, utilizando os bons livros. Vivendo quase em completo anonimato, salvo por aquelas poucas que assinavam sua revista publicada mensalmente, o valor de Arthur Pink foi descoberto pelo mundo apenas após sua morte, quando seus artigos passaram a ser reunidos e publicados na forma de livros. Ian Murray afirma que, mediante a ampla circulação de seus escritos após a sua morte, ele se tornou um dos autores evangélicos mais influentes na segunda metade do século XX. Foi Martin Lloyd-Jones quem disse: "Não desperdice seu tempo lendo Barth e Brunner. Você não receberá nada deles que o ajude na preparação. Leia Pink." Richard Belker tem escrito alguns livros sobre a vida e obra do nosso autor. Disse o seguinte: Nós não idolatramos, mas o reconhecemos como homem de Deus ímpar, que pode nos ensinar por meio da sua caneta. Ele verdadeiramente nasceu para escrever e todas as circunstâncias de sua vida, mesmo as negativas que ele não entendeu, levaram-no ao cumprimento desse propósito ordenado por Deus. Joe Furbery, autor de vários livros, inclusive uma excelente biografia sobre David Brainerd, disse o seguinte: sua influência abrange o mundo todo e hoje um exército poderoso de pregadores de várias denominações estão usando seus materiais e pregando a congregações, grandes e pequenas, as verdades que ele extraiu da palavra de Deus. Eu o honro por sua coragem, discernimento, perspicuidade, equilíbrio e, acima de tudo, por seu amor apaixonado pelo Deus Trino. As últimas palavras de Pink antes de morrer ao lado de sua esposa foram: as Escrituras explicam a si mesmas. Que declaração final apropriada para o homem que dedicou sua vida ao entendimento e explicação da palavra de Deus.